intercessão para quê? E por que intercessores? O senhor me deu um exemplo, quero que vocês entendam bem, né? A explicação que nós vamos, né, passar para entender como é sério a intercessão. Então nós vamos fazer um comparativo com as forças armadas. É um comparativo sim, porque é algo muito sério hoje, não é? Ou alguém tem dúvida? Que as forças armadas hoje é importante, sempre foi, a marinha, a aeronáutica, só que muitas vezes nós achamos importante, mas está lá, está muito longe, está distante de nós. Então quem serviu o exército sabe um pouco mais, serviu o exército, eu sei um pouco mais, fui um pouco mais instruído. Então eu respondo com essa pergunta, por que das forças? Eu respondo por que da intercessão e do intercessor, perguntando isso. Por que das forças armadas? Por que das forças policiais? Aí vem a resposta, ó, porque existem forças contrárias. Ó. Existe o quê? Um inimigo lá fora. Existe um perigo eminente. Sabe o que é um perigo eminente? Eminente por quê? Porque o perigo está prestes a acontecer. Não sabemos. Porque existe o quê? Ideologias diversas, contrárias à ordem. Porque existe o quê? A sede de poder, o espírito de anticristo. Todas essas forças existem por quê? Porque existe, né, o inimigo lá fora. Um outro país querendo tomar conta, né? Não, nós vimos aí muitos exemplos de guerra, então para isso que existe cada uma dessas. Agora, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, vou passar rápido nisso. Ó. Qual a visão de futuro? A missão e a visão de futuro do Exército Brasileiro. Por exemplo, ó, o Exército, contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais. Ó. Está falando do quê? De garantia, de soberania, ó, salvaguardando os interesses nacionais, cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Ó. Para isso, preparar a força terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidão. O Exército, se falando de Exército, você não vai encontrar um dia do ano o Exército despreparado. Sabia disso? Não tem essa, a gente não para pensar. Amados, entendam bem onde que o Senhor quer nos levar a entender. Se o Exército, né, se todas essas forças, elas vigiam noite e dia. Elas vigiam noite e dia, elas estão ali vigilantes. Há uma organização, uma estrutura, algo muito estruturado. Pessoas são pagas. Por exemplo, um soldado que decide seguir, ele recebe lá um valor. O cabo também recebe. Então é tudo organizado. Para quê? Para que essa ordem ela venha acontecer. E outra coisa, ó, ser um exército capaz de se fazer presente, dotado de meios adequados e profissionais altamente preparados. Profissionais altamente preparados, compostos por capacidades militares que superem os desafios do século XXI e possam respaldar as decisões soberanas do Brasil. Um exército muito, muito, muito bem preparado e formado. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente vai falar de intercessão num lugar, não, a gente tem um pessoal ali, né, a gente lê ali, um pouquinho antes do culto, a gente abre um texto ali, faz uma oraçãozinha e já começamos a interceder. Será que é isso? Esse é o exército que Deus está esperando? Não. Se o exército, que é o exército da terra, tem esse preparo, amados, nós, o povo de Deus, nós temos que nos preparar muito melhor. E é isso que está faltando. Por isso que nós vemos as igrejas, assim, a grande maioria vazia de pessoas, e as que estão cheias de pessoas vazias. Entende? Porque falta esse preparo, falta essa seriedade com as coisas de Deus. Num momento como esse, de pandemia, dessas ideologias, guerras, né, todas essas ideologias terríveis que nós temos vistos aí, comunistas, e tantas coisas que todos nós sabemos, o que mais nós, a igreja, deveríamos fazer? Duas coisas: nos santificarmos e orar muito, intercedendo. É o que mais deveríamos fazer. Por isso, olha só os deveres
para nós entendermos os deveres e a ética do exército, ó. Só vou citá-los, ó. Patriotismo, dever, lealdade, probidade, que quer dizer pautar a vida como soldado e cidadão, pela honradez, honestidade e pelo senso de justiça. O que mais? Coragem. São tudo atributos do quê? Do exército. Olha a marinha, só para citar. Preparar e empregar o poder naval, a fim de contribuir para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem, para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em lei e para o apoio da política externa. Visão de futuro. A visão de futuro é a expressão que traduz a condição pretendida para uma instituição, é calcada em sua própria razão de existir, e corresponde à direção suprema. Representa algo concreto, sendo a busca incessante pela sua concretização o que impulsiona a instituição. A busca incessante pela concretização, amados. Nós temos que aprender demais com isso. Nós precisamos viver essa igreja incessante, que busca algo concreto, algo verdadeiro. Marinha do Brasil será uma força moderna, aprestada e motivada, olha isso, com alto grau de independência tecnológica, de dimensão, compatível com a estatura política e estratégica do Brasil no cenário internacional, capaz de contribuir para a defesa da pátria e salvaguardar os interesses nacionais no mar, em águas interiores, em sintonia com os anseios da sociedade. O que está falando? De defesa, de guardar, de proteger. O ministério de intercessão, ele faz isso na igreja, quando ele bem estabelecido. Estamos falando de um ministério que já está estabelecido e que o quê? Ora 24 horas por dia. Esse é o objetivo desse ministério de intercessão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que esse ministério faz? Ele ora, ele tem pauta, ele ora pelos líderes da igreja, pelos pastores, pelas crianças, pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres. Essa busca incessante tem que arder em nós. É disso que o Senhor está falando. É dessa estratégia que o Senhor está trazendo para que nós venhamos a desbravar juntos. Você venha desbravar na sua igreja algo com essa performance. Os valores, ó, representam princípios que devem nortear as ações e a conduta de colaboradores. Ó. Princípios. Parece que nós estamos falando da igreja, que deveria ser para nós, mas não, está lá. Eu achei fantástico, eu nunca tinha parado para analisar isso. Né? Os princípios do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, como que norteiam que a seriedade, a verdade, a justiça, a busca, a entrega, essas devem ser características nossas, amados. Nós temos que ter essas características. Gerentes e autoridades ligadas a uma instituição, fala do quê? De subordinação, respeito. Tais valores na Marinha do Brasil estão traduzidos por intermédio do conjunto de princípios e costumes expressos na Rosa das Virtudes. Mais do que uma simples declaração, os valores são revelados pelas reações que as instituições demonstram diante dos desafios que enfrenta ao longo de sua existência. Estávamos falando do quê? Logo no começo, desafios. Não é? Nós, vamos dar um exemplo aqui, essa igreja aqui está desafiada ao quê? A ganhar, a tomar essa cidade, amém? A saquear mesmo, falar, não, essa cidade é nossa, é do Senhor Jesus Cristo. Não dizendo assim que vai ser sozinha, mas cada uma tem que, né, cada igreja local aí tem que tomar sua atitude. Vamos dizer que nós vamos fazer tudo sozinho, não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer. E o Ministério de Intercessão, o que ele é? Ele apoia isso, ele blinda isso, ele intercede por isso, para que isso venha realmente. Porque não é só, nós temos que entender, por isso que muitas vezes a igreja avança e depois ela recua. Ela cresce e depois para. Por quê? Porque não tem o Ministério de Intercessão apoiando, intercedendo. Porque a nossa luta não é só trazer as pessoas aqui dentro, é libertar essas pessoas. É libertar, cuidar, ser o quê? Uma igreja
que realmente, essa igreja que está adorando, ela está realmente adorando. Ela está realmente adorando a Deus em espírito e em verdade, com uma vida verdadeira. Ela não veio só aqui e vivendo uma vida dupla lá fora. Agora, olha os valores, amados, só vou citar eles. Honra, lealdade, iniciativa. Como que os pastores, né? Os líderes precisam de pessoas na igreja que têm iniciativa. Que chega aqui, acho que eu sempre comentava isso quando a gente estava à frente de igreja, falava assim, tudo que um pastor mais quer é que alguém chegue e fale, pastor, vamos orar mais. Pastor, vamos ganhar almas, vamos ganhar vidas. Quem que chega para falar? Vocês estão entendendo, amados? O que Deus... Eu tenho visto que tudo isso que Deus foi trazendo ao meu coração e pesquisando, eu escutei de um profeta falando assim, não, a igreja não vai mais ser a mesma agora depois da pandemia. Não, não é para ser, amados, mas pode ser. Vai depender do líder que está lá. Como que ele vai, como que ele está. Porque nós sabemos, amados, que muitos, o que acontece? Com essa pandemia, perceberam que não aguenta mais. Muitos líderes, muitos pastores estão voltando para a vida secular. Falar, o quê? Eu vou ficar dirigindo igreja com essa dor. Eu conheço vários que eu já conversei. Essa dor de cabeça, não é? Meu coração está sempre aqui na garganta, meu estômago. Quando eu liderava a igreja, eu vivia no hospital, com dor de estômago. Vivia, direto, nervoso, e trabalhava no secular. Então, muitos estão voltando. Não, vou trabalhar fora, minha família. Estamos desistindo desse exército. Quando poderíamos fazer tudo isso, ter todas essas diversidades, mas cheio do Espírito Santo, com o ministério ativo ali, guerreando, e enfrentar todos esses problemas, porque é isso que a Bíblia garante para nós. Que nós somos o quê? Mais que vencedores. Percebe, amados? Por quê? Muitas vezes falta, e geralmente falta, o quê? Uma vida de Deus. Alguma coisa vai faltar para que isso não aconteça. Iniciativa, cooperação, espírito de sacrifício. Essa tem que ler. Espírito de sacrifício é a disposição sincera de realmente oferecer espontaneamente interesses, comodidades, vida, tudo em prol do cumprimento do dever. O cultivo do espírito de sacrifício é praticado vencendo os pequenos incômodos pessoais e os menores percalços do dia a dia. Diante dos desafios, diante das pessoas, mas muitos de nós acabamos decidindo o quê? Quero curtir a vida, trabalho o dia todo, não sobra nada para o reino de Deus. Poderíamos estar dominando. Há quem diga que está crescendo, sim, está melhor do que muitos anos, mas poderíamos estar muito mais se nós tivéssemos com isso no coração. Zelo, coragem, ordem, fidelidade. Eu tenho que ler esse. É ser honesto, ter têmpera, forte para opinar e agir sempre pelo bem, mesmo e principalmente quando não favorecer ou até contrariar as conveniências pessoais. A fidelidade ao serviço impede que o militar cuide de afazeres e atividades estranhos à marinha, enquanto estiver ao seu serviço, e negligentes às suas obrigações. Eu sonho realmente, amados, eu quero viver, amém? Quero viver essa verdade, essa igreja. Sabe, que ama sacrificar o seu tempo. Vamos lá, vamos atrás de pessoas. Tem cadeiras vazias na igreja, vamos encher essas cadeiras. E vamos pôr mais cadeira aqui, falei até com o pastor Edilson, vamos implantar o ministério, seja 5 pessoas, não importa, 10 pessoas, vamos orar, vamos nos preparar e vamos bater nas casas. Tenho orado por isso. Quero bater nas casas lá. Você vai receber um não, vão falar alguma coisa, você vai anotar um nome, você vai orar pelaquela pessoa. Amados, nós precisamos entrar nesse tempo. Nós sabemos que tem outros batendo lá, não tem? E estão ganhando. Tem uma seita que bate nas casas, eles estão em todos os bairros aí. E onde nós estamos? Eles se organizam. Todo dia você pode, agora com a pandemia, não sei.
mas em todos os bairros. No meu bairro lá tem vários locais dessa turma aí. E onde nós estamos? Trabalhando, querendo ser próspero, querendo trocar de carro, fazer isso, fazer aquilo outro. Não estou dizendo que está errado, mas não pode ser a razão da nossa vida aqui nessa terra. Amém? Não pode. Fogo sagrado, tem que ler isso aqui também. É a paixão, é a fé, o entusiasmo com que o militar se dedica à sua carreira, é o seu intenso amor à marinha, nesse caso, o seu devotamento pela grandeza da sua profissão, é a larga medida de uma verdadeira vocação e de um sadio patriotismo, é o supremo amor pelo serviço. Olha o supremo amor pelo serviço, deveríamos amar. Eu fui criado na igreja assim, amados, assim, eu sempre gostei de uma coisa assim que muita gente não gostava. Eu gostava de limpar os banheiros, quando eu era diácono, nessa época aí. Era jovem, e eu gostava de, eu chegava, já ia lá, gostava de ver os banheiros limpos, cheirosos. E gostava de fazer aquilo com muito gosto. Mas nós precisamos voltar a essa igreja. A igreja precisa amar, servir. Agora, o que acontece? É muito simples, é muito fácil, muito cômodo a gente falar: ninguém quer saber de Jesus. Mentira. Mentira. E a Bíblia fala que é mentira. Quer ver? Separei aqui. Fala que é mentira. Ela não fala que é mentira, ela fala a verdade, que vai dizer que isso é mentira. Quer ver? Romanos 8,19. Tem com várias traduções. Por isso, Romanos 8,19. Por isso, a criação aguarda antes. Quem que é a criação? É a igreja evangélica? Não. A criação aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Não é de qualquer evangélico, não. É dos filhos. Eu creio que é esses aqui, que tem o fogo sagrado, que tem a fidelidade, que tem a ordem, que estão dispostos a servir, que estão cheios do Espírito Santo e que intercede. Outra versão, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que os filhos de Deus sejam revelados. Onde estão os filhos de Deus? Eles estão lá aguardando, que não bate aqui na minha porta. Estou desesperado, estou sofrendo, estou sem saída, não sei o que fazer. Aí vai lá alguém da Donai, da casa de oração, com aquele sorriso, não é? Com aquele amor, bom dia. Isso é tremendo, queridos, não é? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação aguarda o que? Com a ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Essa é a verdade, acabou, amados, está aqui. Eu tenho, essa palavra tem assim ardido no meu coração, e essa palavra tem ardido e dito para mim: vai lá bater nas casas, porque eu estou dizendo para você, há uma criação que arde nessa expectativa, de que você vá lá, de que você chegue lá e fala que o que está precisando, podemos ajudar, podemos orar por vocês, e vamos encontrar muita gente, vamos encontrar, porque a palavra de Deus não mente. Amém? Agora, outras coisas, tenacidade, decisão, abnegação, espírito militar, disciplina, patriotismo, eu vou correr aqui, aeronáutica, é a mesma coisa, segue na mesma linha, né? Efetuar a gestão dos assuntos relativos ao sistema de material aeronáutico, serviços necessários ao preparo do emprego das aeronaves. Então a gente vê que uma na terra, outra no mar e outra no céu. O que isso diz para nós? Que nós, a igreja, nós temos que orar em todo o tempo. A igreja, em oração, em intercessão, ela deve ter esse domínio. Ela deve estar atenta aos ares, ao mar. Depois, nos cursos, vocês vão entender um pouco melhor disso que nós estamos falando, mas nós temos que estar atentos a tudo isso.
a missão da Polícia Civil, exercer as funções de Polícia Judiciária e Investigação como instituição permanente, essencial à justiça e à segurança pública. Levar o quê? Segurança, promovendo o quê? A solução, composição de conflitos e garantindo o bem-estar coletivo. Tudo isso, uma igreja que tem intercessão, ela proporciona isso. Então, isso é o quê? É um motivo a mais para que nós entendermos que se existe uma polícia civil na rua, que tem essa visão, por exemplo, ser referência nacional, internacional, como instituição, imparcial, eficiente, eficaz, indispensável à tutela dos direitos garantidos fundamentais. É para quê? Essas polícias? Para trazer a ordem. Nós, a igreja, deveríamos ter essa função de trazer a ordem, orando, não termos na cidade, como nós, aqui em Santo André, como nós temos. Eu só não vou falar, ó, vai ali, não. Mas se você for, ali na Industrial, agora, ou de dia, esses dias, semana retrasada, fui numa empresa ali, perto dos coqueiros, plena luz do dia. Eu vi 10 jovens ali, travestidos de mulher. Agora, podemos nos acostumar, passar ali, olha, esse bando de safado, disso, daquilo, podemos, né, nos acostumar com aquele cenário. Ou nós podemos o quê? Fazer o que um militar de Deus, alguém pertencente ao maior exército de todos, que domina todas essas forças aí, são as forças espirituais do nosso general que é Cristo, e combater isso, e dizer não, a partir de agora nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos fazer, sim, né, um ministério eficaz aqui, a juntar lá o ministério lá do pastor Josué, lá de Diadema, a juntar lá, né, com o outro pastor lá, o Nelson lá de Diadema, com o pastor Edilson daqui, com o bispo Ricardo lá de Mauá, e assim vai. O Senhor está preparando essas conexões. Sabe, nós tivemos uma igreja em São Bernardo, falando sobre isso. E ali vai. Começa uma igreja, essa igreja começa outra, daqui a pouco, amados. Eu creio nisso, que é o que nós falamos no começo. É uma floresta de mata fechada, muito fechada. E sabe onde que está essa mata fechada? Na igreja. Essa mata fechada está na igreja, não está lá fora. Nós estamos falando de uma mata fechada dentro da igreja que não rompe. Para o quê? Para interceder, para orar. Porque tem tantos afazeres, porque muitas vezes tem tantos projetos, tantos ministérios, e às vezes, que são importantes também, mas não se dedica ao que deveria mais se dedicar. E esse entendimento que o Senhor quer trazer para nós. E vamos levar, em nome do Senhor Jesus. Valores, olha os valores da Polícia Civil. Legalidade, ética, inovação, eficiência, excelência geracional. Polícia Militar, missão, proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública. Visão do futuro, que as pessoas se sintam plenamente seguras e protegidas, no caso de São Paulo. São missões, são valores. E qual deveriam ser os nossos valores como igreja? Muitas vezes sabemos os valores, mas o que mais nós ouvimos dos líderes? É difícil, o povo é rebelde, o povo é duro, o povo não quer saber de orar, amados. É um desafio. E nós temos que começar por algum lugar. E cremos, tenho plena certeza, convicção, que esse lugar que nós devemos começar em cada igreja é um ministério de intercessão. Ali, pessoas santificadas, ensinadas na palavra, que vivem, que são libertas realmente, não têm uma vida dupla, têm uma vida santa, regrada, ensinada, preparada, treinada, cheia do Espírito Santo. Esse grupo ali vai esquentar de um tal jeito, de uma tal maneira, que ele vai começar a queimar o restante da igreja. Vai começar a envolver outros, e outros, e outros, e outros. O que vai acontecer? E eu creio. Nós vamos ter uma igreja intercessória. Uma igreja inteira, clamando, clamando, clamando. Não necessariamente todas ali nesse ministério. Mas nós sabemos que
a vida de Deus, o poder de Deus, ele é algo transmissível, não é? Quando você vê uma pessoa ali de oração, que está cheia do Espírito Santo de Deus, você fala, meu Deus, é assim que eu quero ser. Eu quero ter essa vida, eu quero ter essa visão, essa perspectiva, eu quero viver, é isso que eu quero ver, é isso que eu quero viver, não é? Quando nós vemos a Paulo, os outros apóstolos e grandes homens de Deus, nós falamos, é isso que eu quero, e é isso que Deus quer fazer, eu creio. Guarda Civil também, a visão é essa, proteger, guardar, enfim. E os bombeiros? Olha só, os bombeiros. Proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio nas ações de prevenção e pronta resposta às emergências. Coordenar o sistema estadual de atendimento às emergências, fazer cumprir as leis de segurança contra o incêndio. Você já viu tudo que um bombeiro faz? Já teve a oportunidade de conhecer algum bombeiro? Tive a oportunidade de fazer um curso com os bombeiros, quando eu servi no Exército. Amados, é demais. Aquela pessoa, ela é na terra, no céu, na floresta, eles vão em todos os lugares. São pessoas que decidiram, assim, fazer o que for preciso. Entrar no bueiro, pendurar em corda, subir em árvore. Porque eles têm um propósito na vida. Eu creio que Deus quer arder isso em nós, na igreja. Vamos sim levar, você será um instrumento. Se você está entendendo, se você será um instrumento, falar assim, não, eu tenho que me preparar. Eu tenho que ser um intercessor. E muito mais do que um intercessor. É o entendimento que eu creio do mais que vencedor. Quem que é o mais que vencedor? É aquele que, além de vencer, leva outro a vencer. Se você vai ser mais que um intercessor, você vai ser o intercessor e vai levar outros a ser intercessor. Imagina, amados, que desafio que nós temos. Viver isso, a integridade, a verdade, a justiça, a transparência, a santidade. Isso é possível? Sim, é. Mas por muitos anos, muitos e muitos anos, né? O mês passado, eu, em particular, fiz 35 anos que eu conheci a Cristo. 35 anos, já podia me aposentar. 35 anos de evangélico. E eu posso dizer para vocês, amados, aquela história de falar que o primeiro amor, que não sei, amados, mentiram para você. Tem algo muito maior do que o primeiro amor. E eu creio que eu estou vivendo isso hoje. Passados 35 anos estou aqui. Quantas coisas eu presenciei, quantas decepções, alegrias. E posso dizer para você que tem algo infinitamente mais para Deus fazer. Tem muito mais. Temos que viver isso, milagres, curas, restaurações, libertações. Tem muito mais para Deus fazer e Ele quer fazer, Ele quer fazer. Ele quer levantar esse povo que realmente ora. Olha os valores do corpo de bombeiros. Dignidade humana, profissionalismo, civismo, hierarquia e disciplina, patriotismo, coragem, honestidade e lealdade, constância e verdade real. Meu Deus, tudo. Vamos puxar isso para nós, amados. Exército de Cristo, missão e visão, só alguma coisa. Sei que tem infinitamente mais, né, na nossa missão, mas para resumir, implantar o reino de Deus na terra, assim como é no céu. Não é? Em suma é isso. O Senhor Jesus veio para nos ensinar, para implantar, para nos mostrar. E falou, agora, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses sinais seguirão os que creem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos, os curarão. Se beber coisa mortífera, não farão dano algum. Sinais maiores do que esses. Então Deus tem algo infinitamente mais para fazer através de mim e de você. Então se em algum momento você pensou, sequer pensou, falar assim, para mim, não, esquece isso, tira isso. Porque essa promessa é para você também. Aí a pessoa, não sei, lá no púlpito pregar, irmãos, não precisa. Né? Vai ter um pregando aqui no domingo. Vamos ter aí, em nome do Senhor Jesus, já profetizo, 700 pessoas aqui adorando. Ou, em cada culto. 5, 6 cultos. E desses,
300, 400 intercessores que podem fazer algo lá na sua casa mesmo. Podemos ser intercessores em casa, trabalhando, estudando, num intervalo, no ônibus. Podemos estar ali, Senhor faz, Senhor quebra, Senhor derruba, Senhor destrói, em unidade, juntos. Podemos fazer isso. É algo poderoso, viver integralmente a palavra de Deus. Precisamos viver o que está aqui. Agora, o povo não lê mais a Bíblia? Não lia mais, em nome do Senhor Jesus, vai passar a ler, amém? Profetizamos. Mas está tudo aqui. Como o salmista diz, quanto amo a tua lei, nela medito de dia e de noite, amados, olha a chave. Precisamos aqui em todo momento, de manhã, um escape ali, vou ler um salmo, vou ler mais um texto. Eu tenho trazido assim já, acho que já passou de um ano. Tudo que eu leio na Bíblia, qualquer texto que eu leio 3 vezes. Então vou ler o salmo, né? Vou ler cada capítulo 3 vezes, para reafirmar. Leio uma vez, leio a segunda, leio a terceira. Gente, é fantástico, é outra coisa, você sai com entendimento. Então se você ia ler 8 capítulos, de repente você vai ler 3, mas vai ler bem os 3 e vai entender o que você leu, e já vai aplicar. Esse é o nosso desafio, não é só, por isso que aí está, viver integralmente com a palavra de Deus. Eu poderia colocar aqui, ler a Bíblia, mas amado, se eu ler a Bíblia e não viver, do que vai adiantar? É a mesma coisa, o intercessor, nós vamos aprender, vamos ter matéria falando disso, o intercessor, ele precisa ler a palavra e ler muito, não é só orar, então já muda o negócio, precisa conhecer o Deus que está servindo, precisa ter experiência com Deus, amém? Nossa guerra, conhecemos, ó. Há uma guerra, amados, como? Eu não consigo entender. Será que o pessoal tirou? Quem não acredita em batalha espiritual, será que tirou esse texto da palavra? Só pode ter tirado, porque está muito claro que há uma guerra espiritual, não é possível. E às vezes você vai falar, esse negócio de guerra, de batalha, já tem já se criou. Agora eu pergunto para você, essa estigma, essa reprovação, essa rejeição, essa resistência, de onde que ela vem? De onde que ela vem? De Deus? Não. Então, de onde que ela vem? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes, né, aquilo que nós achamos comum, que todo mundo está fazendo, ela tem uma procedência. E não há uma procedência intermediária. Você já percebeu? Não há procedência intermediária. Procedência ou ela é de Deus, ou ela é do diabo, é do inimigo. Ou é da luz ou é das trevas. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra o dono da boca, né, o cafetão das prostitutas, dos travestis, o pai de santo. Não é. Por isso que tem que haver a luta, em oração, em santidade. Tem que ser, em primeiro ponto, santidade. Se não houver santidade, a intercessão de nada vai resolver. Não vai ter efeito. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso, amado. Nós não conseguimos lutar com o psicológico, defendendo, estava falando com o bispo, sou tribulacionista, mas eu nem me preocupo, nem quero saber esses termos aí, porque isso aí não vai vencer guerra. Isso não é, você não vai chegar lá, eu sou tribulacionista, então eu vou te expulsar. Não vai, não é? Ou você ser pré, você não sei o quê, você ser calvino. Mas eu vejo grupos aí discutindo uma discussão infindável que não vai levar a nada, é tudo que o diabo quer. Deveríamos estar ali perdendo tempo discutindo posições, estarmos o quê? De joelho, em santidade, em jejum e oração, amados. Você quer ver algo poderoso? Poderoso é o jejum e oração. Tremendo, tremendo.
para expulsar, para quebrar, para libertar pessoas escravas, pessoas que a gente olha, é depressão, não, é demônio. E podem ser libertos, só que não vão ser libertas com o coração, com alguém que vai lá e está contaminado. Tem que ser alguém com autoridade, cheio de Deus, cheio da unção de Deus, santificado. Então, essas são algumas traduções para a gente ver. Ó, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Essa é a tradução mais comum. Contra os dominadores das trevas, trevas desse mundo. Contra as iniquidades espirituais nos altos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Mas é muito sério essa guerra. E falar de intercessão, tudo bem, você vai falar assim, você vai assustar. Amados, falar de intercessão e não falar de guerra não tem como. Nós vamos estar falando do quê? Dessa intercessão básica que não é intercessão. Que é um grupo de pessoas que simplesmente levantam a mão e não sabem, não entende de nada. Não entende. E muitas vezes estão com a vida, estão com muitos problemas e vão ser retalhados. Você já deve, talvez, ter feito isso, ou visto alguém que muitas vezes foi incentivada a orar mais, a buscar mais, e veio aquilo lá, falou assim, não, eu estava tão sossegado, só foi orar, só foi jejuar, começou a vir levante de todo lado, mas por quê? Está aí, porque existe uma guerra. Se você estava lá, não incomodando o outro lado, fazendo tudo que lhe agradava, não orava, não buscava, não se preocupava com ninguém, aí você de repente começou a se preocupar, você acha que o outro lado vai ficar quieto? Não, ele vai querer te parar. Mas aí o que acontece? Nós temos que continuar. Aí que nós temos que orar mais, se santificar mais. É isso que Deus quer. Quais nossos valores? Viver uma vida, só algumas coisas. Uma vida total de santidade. Viver os frutos do Espírito. Viver o verdadeiro amor. A integridade, verdade, justiça, misericórdia, compaixão. E aí vai, a lista é infindável. Perdoar e amar a todos. Uma das maiores dificuldades, amados, que nós temos como igreja, que nós vemos nos seminários, né, muitos aqui já participaram, fazemos um seminário de batalha espiritual, de cura e de libertação, a grande maioria das pessoas, tem pessoas que não conseguem perdoar. E quando nós lemos ali o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, livra-nos do mal, amém. Aí não para o Pai Nosso aí, ele continua um pedaço. Porque se não perdoarmos os nossos devedores, nós também não seremos perdoados. Há uma condição ali. Todos nós queremos o quê? Receber o perdão de todo mundo. Eu pisei na bola, aquela pessoa não me perdoa, mas muitas vezes, você não sabe o que aquela pessoa me fez. Mas o que você fez pelaquela pessoa? Então é um desafio. Né? Nós como intercessores precisamos ter o perdão, perdoar. E aí nessas forças armadas, é importante citar aqui rapidamente, amados, né, que nós precisamos realmente, como igreja de Cristo, viver os 5 ministérios. Porque é bíblico. Então alguém vai falar assim, a sua igreja vive os 5 ministérios? Irmão, pera lá. Não é questão da sua igreja viver. É o que está na palavra. Esse é o problema. E não é nomenclatura, não. É distribuir 5 camisas, então vamos distribuir. Vamos pôr aqui, 5 camisas, o evangelista, o pastor, o mestre, o profeta e o apóstolo. Você pega aqui qual que você é. Não é essa a questão de dar nome, mas é a igreja viver essa verdade. Por quê? Porque o evangelista, é claro, o evangelista vai lá e busca as pessoas. O pastor vem aqui e apacenta e cuida. Não é isso? O mestre edifica aquela pessoa. E o profeta? O profeta é o intercessor. Ele ora pelas pessoas. Ele busca, ele intercede, ele clama, Senhor da vida. Ele vai aonde as forças daquelas pessoas não conseguem ir. Você já não se deparou assim com certas coisas, com certas lutas dentro de você?
Você fala assim, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que amar aquela pessoa, eu sei que eu tenho que passar a fazer isso, mas eu não consigo. Quem que leva esse sobrenatural na igreja? Os intercessores, que são os profetas da igreja, que vão estar intercedendo, Senhor, traz, Senhor, libera, Senhor, tira, Senhor, dá forças, traz alegria, Senhor, que toca nessa pessoa para que ela libere o perdão. É através da intercessão. E o apóstolo? O apóstolo é aquele que governa, organiza, né? É esse dedo que toca nos outros ministérios. Organiza os pastores, chega lá, vê como que está o profeta, como que está, evangelista, corre lá, tá, pastores, apacenta, aquela pessoa ali não foi apacentada. O evangelista foi lá, buscou, mas o pastor não apacentou. Cadê? O mestre está ensinando? Então vai ensinar a edificar. O profeta está intercedendo, está orando para que seja destravado as coisas na vida daquela pessoa. Você vê como que é? É tremendo o reino de Deus, não é? É muito, infinitamente mais organizado. Por isso que eu quis, amados, trazer essa questão. Vocês estão entendendo agora? Das Forças Armadas, para nós entendermos que o reino de Deus, o reino que nós participamos, esse exército fantástico que nós participamos, ele não pode ficar como está. Ele tem que crescer, ele tem que avançar. E nós conseguimos fazer isso intercedendo. Que aí que quebra as barreiras, quebra, né? Quando nós fazemos um ministério ativo nas igrejas, para você ter uma ideia, então, lógico, aquele ministério, aquelas pessoas vão ser treinadas, vão ser libertas, vão passar pelo seminário, vão fazer um curso, né? E vão começar ali, vão ficar na igreja. Então, vão ficar aqui, 3 intercessores, então eles vão ser orientados ali a interceder pelo pastor, pelo louvor. Alguns vão ficar intercedendo pela mente das pessoas. Isso é sério, querido. Você acha que uma pessoa lá, né, teve culto no domingo, aí passou a semana, né, aquela pessoa não participou da célula, não veio no culto de oração. Não veio mais nenhum projeto que a igreja tem. Aí só vai aparecer na igreja no outro domingo. O que aconteceu durante a semana ali? Que guerra que aquela pessoa foi? Que lutas que ela teve? Que lugares que ela pisou? Que tentações ela passou? Que ela cedeu? Aí chega no domingo aqui normal. Não vai ter resistência nenhuma. O pastor vai estar pregando e de repente não vai chegar aqui com toda aquela, né, com aquele peso espiritual e vai até estar confrontando, cuspindo, né, essas larvas malignas contra até o que o pastor prega. Agora, quando nós temos um ministério de intercessão ativo, ele vai estar ali, Senhor, quebra essa mente, destrava isso daí. Então vamos estar ali intercedendo. Que ela ouça, destapa os ouvidos, tira essa venda dos olhos, fecha essa boca que pragueja. Você vê como que é diferente? Essa é a prática. Por isso que nós precisamos, amados, não é? Como é importante esse projeto. Vocês estão entendendo? Como é importante desbravar um ministério como esse, o Raiá, levar. É um desafio tremendo. Entrar, desbravar essa floresta de mata fechada, muito fechada. Com muito arbusto. E o que o ministério de intercessão faz? Ele é profético, ele ouve Deus e recebe suas direções. E passa para quem? Para o pastor da igreja, para o bispo da igreja, para o apóstolo da igreja. Ele não vai passar para a igreja. Não vai chegar aqui, eis que te digo. Não, ele vai chegar lá, Deus está mostrando isso. Pastor, o senhor ora e vê o que vai fazer. Deus, né? Porque tem muito aquilo lá, mostrou para você, né? Acontecia muito nos ministérios proféticos. O profeta ia lá e falava, Deus me mostrou. Aí o pastor falava, mas não mostrou para mim, mostrou para você? Então tem que haver. Né? Então, Deus me mostrou algo que eu não vou levar para a igreja, eu vou levar, o pastor Dilson está aqui, Deus mostrou algo, o pastor Dilson vai orar, Deus vai falar com ele, aí ele vai ter o discernimento, ele vai entender, aí ele vai ver o que vai fazer com aquilo. Se ele não passar, eu não vou ficar lá, poxa, passei um negócio, não, eu vou confiar. A minha parte eu fiz, eu orei, vocês entenderam? É assim que o ministério atua. Identifica e cancela as ações do inimigo. Ele identifica e cancela. Cancela. Traz a verdadeira vida e poder de Deus. Ele faz isso. Ele está ali, orando pelo poder de Deus. Sempre de plantão. Sempre de plantão. Lembrou dos exércitos? Sempre de plantão.
Você vai em qualquer delegacia, vai ter alguém lá. Você vai em qualquer quartel-general. Você vai lá na aeronáutica, lá no Parque Dom Pedro, você vai na Guarita, lá 24 horas, você vai ver alguém lá fazendo guarda. Nós precisamos implantar esse exército. Nós precisamos. Por que essas leis muitas vezes são aprovadas? Porque nós não estamos de plantão. Estamos distraídos, estamos preocupados com os nossos afazeres, com os nossos problemas, e não temos um ministério que esteja preocupado. O pastor também não pode, o líder, o apóstolo da igreja, ele não pode se preocupar. Ele está ali governando, está ali fazendo as coisas, então ele precisa ter essa equipe que vai falar, ó, essa equipe vai orar, interceder, santificar, orar e jejuar. É isso que essa equipe vai fazer. Então ele vai ficar tranquilo e falar assim, não, tem uma equipe de confiança, que ora por mim. Vou viajar, estão orando por mim. Vou pregar numa igreja, eles estão orando por mim. Vou aconselhar um casal, eles estão orando por mim. É assim. Sempre de plantão, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Cobre a liderança e a igreja de Cristo. Isso é fantástico, queridos. Um ministério bem estabelecido, efetivo, eficaz, presente, santificado, treinado, amados, é poderoso em Deus. Os intercessores, o que precisam? Santidade total e absoluta, sem brechas e ilegalidades, profunda intimidade com Deus. O intercessor, ele ouve Deus, porque ele vai se santificando, ele vai orando, ele vai se santificando, ele vai orando, ele começa a ouvir. Tem experiências assim tremendas, amados, nos seminários, visões em todos os seminários, todas as ministrações que participei, Deus sempre mostrou algo, sempre trouxe uma revelação, porque muita oração, muito jejum, muita oração, protege a igreja e ataca o inimigo. Já ouviram aquele ditado? A melhor defesa é o ataque. É verdade. Porque o intercessor não é aquela pessoa que fica ali, coitadinho. Não, ele está atacando, ele está orando, ele está declarando. Então ele é um soldado, ele é um guerreiro. Ele protege a igreja e ataca o inimigo. Melhor defesa é o ataque. Profunda compaixão na intercessão. Precisamos ter compaixão, amados. O intercessor precisamos ter esse grupo de intercessão que tem compaixão. Por quê? Um dia você vai se deparar com uma pessoa muito ruim, que você nunca imaginou, você vai lhe interceder, aquela pessoa vai contar coisas absurdas. Se você não tiver o amor de Deus, a compaixão, você vai ficar com ódio daquela pessoa. E nós não podemos, não é mesmo? Então nós vamos interceder. Vamos chegar a causas ali, de repente, para esse grupo, de repente para um grupo mais seleto, falar assim, nós precisamos interceder por causa disso, né? Se a pessoa não estiver preparada, não acredito, essa pessoa fez isso e não sei o quê, e já vai ficar com raiva. Nós não podemos, nós precisamos ter muita compaixão. O Senhor precisa nos dar essa compaixão para nós, a igreja toda, não somente para os intercessores, mas isso vai se expandir. Se coloca na brecha dos outros. Então, é tudo aquilo que foi falado de exército e marinha, ele está para viver pelos outros. O intercessor de verdade, ali de ofício mesmo, a vida dele não é mais importante agora, é a das pessoas. Ele vai interceder, ele quer ver vida, ele quer interceder por muitas pessoas que estão lá fora, presas, em vícios. Ele vai entrar, vai sentir a dor daquela pessoa. Paralisa as forças inimigas através da intercessão. É verdade. Mas o intercessor, o que ele precisa também, dentre tantas outras coisas, humildade. É Deus que faz. Não é o intercessor, é Deus. Nós somos só um instrumento, porque a gente vai ficar se achando, eu orei, o negócio acontece, né? Poxa, sou. E acontece muito isso. Às vezes a pessoa faz um curso e já chega, né, querendo confrontar o pastor na igreja, porque fez o curso. Isso não pode acontecer. Não ficar em evidência. O intercessor não pode ficar em evidência. Não é o cara, o bambambam, não. Muito pelo contrário. É uma pessoa que não está em evidência. Ele está ali para servir a Deus. Por que interceder? O mundo jaz no maligno. A maldade se multiplicou. Prostituição, lascívias, impurezas, vestígios, homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens, pedofilia, comunismo, ateísmo, ideologias diversas, contrárias a Deus, falsos deuses. Acostumamos. Já percebeu? Nós acostumamos com a idolatria.
nas cidades? O que nós precisávamos? Esse trono tem que ser destruído. Não vamos parar de orar de interceder, enquanto esse trono maldito não ser destruído. Acostumamos. O nome está em todo lugar, né? O nome idólatra está em todo lugar, em objetos, até pacote de macarrão. Esses falsos deuses, essa mentira, esse engano, esse roubo, assassinato e tantas outras coisas. Por que intercessores? Por que o exército de intercessão? Para combater o mal. Nossa luta não é física, é espiritual. Vencemos com santidade e poder, vencemos através da intercessão. Precisamos preparar e ativar esse exército 24/7. Você está sendo desafiado hoje a fazer parte desse grande exército. Quem não vive mais para si, que não vive mais para si, mas para Ele, o Senhor, Raiá, vivendo o sobrenatural. Deus está nos desafiando hoje. Nós podemos mudar. Através da nossa vida, amados, eu creio, nós podemos mudar. Começando em mim, falando assim, eu vou ser esse intercessor, eu vou ser esse guerreiro. Eu gosto de evangelizar, gosto de ganhar vidas, mas você imagine um evangelista intercessor, um adorador aqui, um pastor intercessor, um bispo intercessor, um apóstolo intercessor. Onde que nós vamos chegar? E é isso que Deus quer fazer, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu sei que tem muito mais. Isso é só o começo. Só o entendimento da importância. Mas é algo poderoso. É algo poderoso, poderoso, poderoso. E eu creio, amados, eu creio. Nós, através da outra turma, conhecemos ali o pastor Josué, sua igreja, uma igreja abençoada. E agora nós conhecemos, através dele, uma outra igreja, que lá em Diadema, a Abba Pai, e nós vamos ter um núcleo lá. Tem 15 alunos lá. Estamos acertando também um outro núcleo em São Caetano, em São Bernardo, e outros lugares fora. Então, querer abraçar o mundo. Não é isso. Mas eu creio que Deus vai fazer, porque Ele quando a gente ouve a voz de Deus, clara e nítida, e quando Ele disse, leve a igreja a orar, a mais do que orar, ali estava o quê? Um trajeto. E por trás daquilo ali, naquelas palavras não estava dito assim, vão ter problemas, mas a gente sabe. Para você estabelecer algo, você precisa trabalhar, você precisa orar, você precisa se consagrar. Nós estamos aí, há meses, desde o final do ano passado, jejuando, orando de lá para cá, todos os dias, de algum tipo de jejum, ali, buscando direção, ouvindo, amém, sabendo das dificuldades, estamos ainda na pandemia, quantos obstáculos, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá, amados. Quando nós ouvimos a Deus, conhecemos a sua palavra e sabemos, acreditamos em algo que é de Deus, nós temos que persistir. Nós temos que falar, não, é o Senhor. Dificuldades, problemas, obstáculos, comentários, tudo isso vão vir mesmo, querendo desanimar. Mas nós temos que olhar para Cristo. É isso. Deus tem algo para fazer na sua vida, através da sua vida, que Deus quer mudar. A sua forma de ver o espiritual, que existe algo infinitamente que você sequer imaginou, Deus quer fazer através da sua vida, eu creio. Eu já tive centenas, milhares de experiências de intercessão, vendo coisas assim fantásticas, Deus destravando, eu falei, uau, é orar. O segredo é orar. Por que a igreja não ora? O segredo da maior igreja do mundo não é as células. Lá são grupos familiares. Mas é a oração. Aquela igreja ora muito. Outro dia eu vi um áudio do pastor lá, agora é David, né? David Yong-Shu. Ele falou assim, agora que eu estou já com idade, ele está com acho que uns 80 anos quase, eu acho. Ele falando, agora que eu estou com muita idade, eu só oro 3 horas por dia.
Só 3 horas. E a estimativa lá é que o novo convertido ele já começa orando 2 horas por dia. Amado, nós temos que entrar nisso. Quantos pastores já não foram? Eu não fui ainda para a Coreia, lá não fui. Mas quantos pastores já foram para lá? Eles voltaram, foram lá e não implantaram. Simplesmente não oraram. Você vê, é orar, é persistir naquilo. Que Deus vai fazer algo poderoso, tremendo e maravilhoso. Amém?